A primeira que nos ficou assim para começar a início da conversa é como você caracteriza o campo da cultura em que se situa a dança afro, né? E aí com os elementos e os toques pessoais, né? Ok. Então, é difícil eu responder qualquer pergunta aqui sem falar um pouco da minha história. Eu comecei com danças periféricas, né? Sou um menino periférico da Vila Castilho, um bairro aqui em Pelotas, e comecei com funk na época, final da década de 70, que era um outro funk muito diferente do funk de hoje, e com samba. E depois daí, dentro daquela comunidade do bairro, fui passando pelas escolas de ensino e, a partir daí, então, comecei a ver a dança com uma outra visão, e aí fui convidado para dançar ballet contemporâneo, moderno, enfim, fiz toda uma trajetória, né, nesse outro mundo que não era o meu mundo, né? E faz aí 37 anos que eu trabalho com danças de matriz africana, né? Pesquiso esse material. E tenho uma companhia de dança há 20 anos, chama-se Companhia de Dança Afro Daniel Amaro. E te respondendo já a primeira pergunta, eu quero te dizer que a dança afro, ela está caracterizada num recorte de dança negra, ou seja, de danças de matriz africana, ou seja, de dança afro-orientadas. O que seria isso? Danças que trazem um pouco na sua manifestação a cultura popular e também a cultura folclórica, que isso se cruzam, cultura folclórica com a cultura popular, né? E então eu consigo enxergar como danças étnicas, dança afro, né? Te confesso que quando eu comecei a dançar ballet, isso aí bota início da década de 80, não se considerava as danças afro como dança. Hoje, existem editais que existem até cotas para as danças étnicas, ou para a dança afro, ou para a dança afro-brasileira. Claro, eu estou te fazendo essa comparação, porque no Brasil, e não somente no Brasil, as danças europeias ou as danças eruditas, elas sempre tiveram uma classificação como somente elas representavam a dança. Qualquer outro tipo de dança não era representado dança. Ou era uma manifestação popular, ou era uma manifestação religiosa, mas não considerado dança. E eu fico muito feliz em poder hoje aqui, dia 30 de 7 de 2021, às 17h12, te responder exatamente isso. Qual é a categoria que se encaixa dança afro? E aí eu te respondo que é exatamente isso. Ela está no recorte de dança negra, de dança étnica e de dança folclórica ao mesmo tempo. Eu acho que você poderia falar um pouco também, Daniel, dessa que você caracterizou muito bem, você mapeou assim uma diversidade de modalidades e manifestações da dança, mas naquilo que falavam, né, naquilo que apontavam como dança mesmo, né, há uma crítica àquilo, há um alargamento daquele campo, ou ele se enriqueceu com a chegada dessas práticas de danças dessas negras e étnicas. Como é que isso aconteceu assim, dentro desse universo que já estava mapeado, de certa forma? Massa, muito bom, Wagner, muito boa pergunta. Então, Wagner, eu vejo a arte da dança uma coisa muito mais ampla que o que discutiam antigamente, o que é dança, o que não é dança. Para mim, tudo é dança. Move é dança. Estar parado em cena é dança, ok? Agora, o que eu compreendo, depois que eu passei por todas essas esferas, por todas as modalidades, que a dança afro, as pessoas nem se dão de conta, porque, por exemplo, como eu pratiquei várias modalidades e hoje trabalho especificamente com dança afro, eu arrisco te dizer que a dança de matriz africana talvez seja a única dança que possa se mesclar com qualquer outra modalidade. Por exemplo, aqui eu faço um recorte no trabalho da Companhia de Dança Afro Daniel Amaro. A Companhia de Dança Afro Daniel Amaro, nós temos um trabalho considerado que a gente tem um conceito de dança afro-contemporânea. O que seria isso, Wagner?
Dança afro-contemporânea, ela sai da dança folclórica, ela foge um pouco da dança folclórica, ela foge um pouco da dança religiosa. Ela é uma dança que ela consegue mesclar no seu conceito a dança moderna, a dança contemporânea, o balé clássico. Então, eu quero dizer com isso que a dança afro, quando ela chega nesse patamar de igualdade com as outras linhas de dança europeia, as pessoas acabam percebendo que a própria dança contemporânea é tão afro como a dança de matriz africana. E aí eu te dou algum exemplo. Por exemplo, a dança moderna trabalha, e a dança contemporânea trabalha muito no chão, né? Com muito piso, muito rolo, muita queda. E se nós formos fazer um recorte do que é entrar num terreiro, imagina você entrando num terreiro e vendo aqueles corpos pretos, daquele ritmo do toque do tambor, do toque do sino, e a forma que o indivíduo dentro do centro religioso ele se manifesta com o seu Deus, e o cara vai para o chão, vira a cabeça para um lado, vira a cabeça para o outro. Então, isso, para mim, a dança contemporânea já começou na África, lá com esses deuses, lá com esses gestos. Então, é muito difícil a gente separar isso. E eu acredito que, quando chega nesse patamar de igualdade, quem ganha com tudo isso? Não é a dança afro sozinha que ganha. Quem ganha é toda a categoria da dança, porque eu acho que dançar é a mesma coisa que religião. Nós temos o mesmo Deus, só temos a forma de se manifestar de outras formas, de formas diferentes. E é isso que acontece com a dança afro em relação às outras danças. E eu que já passei por todas elas, eu sei que todas elas são importantes na formação de um profissional de dança. Todas as linhas, todas as técnicas. Mas chega um momento que o profissional tem que escolher a sua linha de trabalho. Por exemplo, eu escolhi trabalhar com dança afro-contemporânea. Poderia muito bem ter escolhido trabalhar com balé clássico ou com dança moderna, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso. Então, eu ainda, porque nós estamos nessa primeira pergunta, que ela toca, assim, no meu entender, no coração, né, do nosso encontro, que eu estou diante do profissional, do artista, do ser humano, que vive, né, profundamente esse campo, né, ele é o centro desse campo, né, você é o centro desse campo nesse momento, né, você fala em nome desse campo da dança afro, né. E aí eu acho assim que para mim que sou apenas um iniciante assim no campo das artes, né, que se diz artes e na questão da dança, qual é o meu contato, né, assim, enquanto interlocutor aqui, o que me chama muita atenção são duas coisas, né? A questão na dança, né? O corpo, né? O lugar desse corpo, né? Na dança e não sei se eu poderia chamar disso, eu pensei em coreografia, mas estou pensando na questão de tudo que cobre ou descobre esse corpo, né? Como vamos dizer, eu poderia dizer que a dança negra ela traz a beleza de um corpo descoberto para a cena, ou isso é em termos? Não, perfeito, Wagner. Descoberto para ser, porque eu vou te positivar essa sua frase, a sua última frase agora. Descoberto para. Como é que você falou? Desculpa. Descoberto para a cena, porque ao encenar esse corpo, como ele entra em cena, né? Como ele entra na cena da dança, né? Perfeito. É isso que eu Perfeito. tô... Por exemplo, Wagner, todas as de culturas de matriz africana, ela nasce num território chamado periferia, todas elas. Elas vêm disso. Ou se não vem desse território chamado periferia, vem de tribos africanas, como tribos de índio, etc, etc, etc. E quando o artista está no seu território, com o seu cheiro do seu bairro, com a arquitetura do seu bairro, com o saneamento básico do seu bairro, mas quando ele produz a sua arte nesse território, ela tem uma cara, ela tem uma percepção, que é puramente periférica. Mas quando essa mesma dança, essa mesma cena, vai para cima de um palco italiano, por exemplo, vai para um teatro, ela não perde a sua essência, mas o formato cenográfico, com todo aquele ambiente europeu de uma caixa cênica, de um teatro, a gente tem uma outra leitura, que no meu modo de ver é uma leitura
contemporânea. O que seria isso? É você tirar a dança da periferia e você colocar ela em cima de um palco italiano. Eu acredito muito nessas, não digo transformações, mas nessas referências, porque eu me criei muito, me criei dentro do bairro, e me criei fazendo isso dentro do bairro. Hoje eu me vejo primeiro um empresário da dança, que tem uma companhia, que tem um CNPJ, que tem uma empresa que tem um contador, que tem marqueteiro, etc, etc, etc. Mas o que eu posso te dizer é que, se eu for fazer uma referência, qual é a minha diferença de hoje, 2021, para Daniel Amaro de 1981? Não tem nenhuma. Eu sigo fazendo a mesma coisa, mas, claro, com uma influência maior de tudo aquilo que eu passei. Por exemplo, fazer dança afro em Pelotas é diferente de fazer dança afro na Bahia, Salvador. Porque a arquitetura pelotense, a arquitetura do Rio Grande do Sul, ela está muito mais perto e o convívio com as pessoas que a Europa. Então, de uma certa forma, eu me lembro muito bem, Wagner, um amigo meu chamado Alexandre Coelho, hoje está na Espanha, trabalha com Cláudio, está há anos na Espanha, ele fazia muito a produção daqueles brothers que faziam teatro em Pelotas, aí em Porto Alegre, rapaz, o Tangos e Tragédias. O Alexandre foi produtor dos caras há muitos anos aqui em Pelotas. Quando eu fundo a minha companhia e boto Companhia de Dança Afro Daniel Amaro, o Alexandre tira essa palavra afro, cara, quis botar contemporâneo, mas foi exatamente nesse propósito, eu falei para ele, Alexandre, mas é exatamente nesse propósito que eu quero manter a dança afro. Por que eu quero manter a dança afro, Alexandre? Porque eu posso seguir fazendo a mesma coisa que eu fazia em 1980, mas com uma influência do contemporâneo. Então, isso eu não posso dizer para você que eu faço dança contemporânea. Não, eu não faço dança contemporânea. Eu faço dança afro-contemporânea. E você, ao fazer essa referência, tanto quando você fala da multiplicidade dos trânsitos, né? Acho que a palavra trânsitos me ocorre. Trânsito. Trânsitos culturais, tanto você fala no teu contexto mesmo local, quando você faz essa aproximação desses territórios Rio Grande e Bahia, né? Então, aí aparece, eu acho uma riqueza isso desses trânsitos. E eu já pulo aí dos trânsitos para essa segunda questão, que eu acho que ela nos concerne nesse momento, que é a pergunta está formulada assim, né? Como você analisa e vê as políticas culturais de um modo geral, você já vem colocando isso, e os caminhos para ampliar as políticas culturais no campo da dança afro. Né? Eu acho que essa pergunta assim, ela tem bem pertinência, né? Porque você já nos deu um sinal quando diz, olha, eu falo como esse artista, ou esse profissional, ou esse que foi o menino da dança, eu falo aqui, mas eu falo também hoje como um empresário da dança, né? Uma companhia de dança. Né? Então... Exato. Então, assim, Wagner, pegando esse gancho da segunda pergunta, eu tive uma oportunidade de participar de uma live do PT local aqui de Pelotas, onde estava o Pedro e estava o Juca Ferreira, que foi o ex-ministro. E foi uma chamada do pessoal aqui de Pelotas, chamaram a mim, o Juca e o Pedro. E o Juca falou uma coisa, porque eu fiquei tão emocionado estar na mesma live, porque imagina uma pessoa, um menino periférico como eu comecei, e hoje, naquela época quando eu comecei, jamais imaginaria que eu poderia estar sobrevivendo da dança. Hoje eu sustento a minha família trabalhando com dança, é a minha profissão hoje. E quando eu chego naquela live, primeiras palavras que eu falei foi o seguinte: eu quero aqui, Juca, te agradecer a ti e o Gilberto Gil, que abriram o leque para a cultura para todos os territórios nacional. Todos os territórios. A cidadezinha que tem lá 2.000 habitantes, a cultura chegou lá. Antes a cultura não chegava. Aí o Juca fala assim, pois é, quando eu e o Gil chegamos, 90% da verba do Ministério da Cultura estava centralizado Rio e São Paulo, somente. E aí que eu quero te falar, que eu quero te dizer com isso, que quando se tem políticas públicas, né, de fazer com que todas as culturas nacionais, porque nosso país é um continente, o Wagner, nosso país, cara, é gigante.
O nosso país tem cultura em todos os seus 4 cantos, mas todas elas muito diferenciadas, e cada uma com sua especificidade. E, por exemplo, no Rio Grande do Sul já é assim, a cultura do sul do Rio Grande do Sul não é a mesma da cultura do norte do Rio Grande do Sul. Então, imagina, então nós temos muita cultura no Brasil. E o que acontecia no Brasil? Isso aconteceu muito com a dança afro, em relação às políticas públicas. Nós não tínhamos visibilidade, nós não tínhamos uma oportunidade de apresentar o nosso trabalho, né? Qualquer evento que acontecia, nunca chamava as danças populares para participar. Quando chamava, era para dançar na rua e era para dançar gratuitamente. Nos tratavam como algo qualquer, né? Não, esses aí não vão ser profissionais nunca, né? Enquanto o balé clássico lá, uma escola de 50 anos recebia rios de dinheiro. Então, eu tenho 2 visões diante das políticas públicas direcionadas no geral e especificamente para a cultura popular, que é a cultura afro-brasileira, na qual nós estamos aqui dialogando. Eu acho que na visão plural, geral, eu acho que o país brasileiro ainda está gatinhando. Nós tivemos um grande avanço com o governo do PT, mas começamos a andar para trás de uma certa forma, porque olha que vergonha chegou quando surgiu ali Aldir Blanc. Não se tinha um cadastro de quem era artista no Brasil, cara. Isso é um absurdo. É absurdo nós ter um produto, um dos maiores produtos de importação do Brasil, de exportação, e nós não temos um catálogo de quem é artista no Brasil, rapaz. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E aí acontece assim, nós tínhamos um ministério, o ministério cai. E quando cai um ministério, Wagner, tu pode esperar que vai cair em todas as esferas. A cultura vai se enfraquecer em todas as esferas. Então, de uma certa forma, as políticas públicas para a arte no Brasil, de 2016 para cá, não, quando o Temer pegou, que eu não me lembro que ano foi 2015, 2014, quando deram o golpe lá, tiraram a Dilma. Cara, o país, culturalmente, que já tinha conquistado o seu espaço, auge, não digo auge, mas nós já estávamos muito bem perto da época que eu comecei. Começamos a regredir, a categoria começou a sofrer, e para matar de vez veio a pandemia, velho. E aí, meu amigo, e aí foi assim, acabou. Então, eu acho que as políticas públicas, no âmbito geral, falta muito nessa construção com o privado e público, e artistas e privado e público. Eu acho que falta muito os governantes conversar com a classe, escutar a classe. Isso é uma coisa muito boa que aconteceu com a pandemia conosco, que a classe se juntou, a classe se uniu. Nós conseguimos a lei Aldir Blanc. Estamos agora com tramitação na Câmara de Deputados para aprovar a regulamentação da categoria da dança, em tornar isso profissão. Pô, cara, então isso é um avanço. Agora, especificamente, direcionar esse assunto, essa pauta, para a dança afro, cara, isso... Eu comecei há muito tempo a fazer aula de dança afro. Hoje nós estamos muito bem, não digo reconhecido, mas muito bem respeitado. Porque o que aconteceu? Nós começamos a aprender a lidar que o nosso folclore, entre aspas, deveria e necessitava de uma organização, de nós sair daquela coisa intuita, né? Só daquele território periférico. Não, vamos se organizar, vamos se profissionalizar, vamos se sindicalizar, vamos ter uma visão maior de que é fazer cultura. E aí eu vejo que ainda falta muito políticas públicas para a dança afro. Falta muito, porque na Lei Aldir Blanc, eu fui avaliador de alguns projetos aí pela Prefeitura de Porto Alegre. Como eu não era daí, eu poderia ser para as pessoas que são de Porto Alegre poderem concorrer, né? Senão as pessoas iam ter que ser avaliadores, não iam poder concorrer. Aí me chamaram para ser avaliador. E o que eu vi? O que eu analisei? Não só nos editais de Porto Alegre, mas em todos os outros editais que eu participei. Abriram cotas para negro, para LGBTQI+, e etc, mas não abriram vagas, ou não botaram avaliadores que conhecessem essa área. E aí é difícil, Wagner, aí é difícil. E aí que eu vejo que o público trava. Porque você quando entra numa questão de sistema, né? Você entra numa questão da ideia de sistema dentro do campo, né, cultural. Como é relevante a questão do sistema, se você tem todos esses atores, né? Você vai ter o agente cultural, você vai ter o artista,
que também está muitas vezes ligado só ao seu campo, outros estão nessas interfaces, e aí você acaba também não tendo, ou correndo o risco de não ter, esse artista que também já tem um domínio, né, técnico de questões, por exemplo, de marcos regulatórios para o setor, né? De leis, né? Nos faltam leis, né? O sujeito não tem ali como, às vezes, apoiar o que faz, né? E fazer um trânsito dentro das esferas públicas, da administração, dos órgãos que fazem fiscalização e tudo mais, né? Então, acho que você trouxe isso bem. Que isso tem a ver com a nossa terceira pergunta, que vai te coloca já os desafios desse campo da dança afro, quando ele está diante de pensar uma economia da cultura. Como é que você vê, Daniel, você agora que já tem todo esse, vamos dizer assim, tem todos esses espaços e a companhia, como que você vê que a companhia pode se inserir, o que ela traz para o campo para a economia da cultura, e o que ela também espera de um âmbito maior, ou um âmbito, uma expansão do setor? Como você vê essas relações de forças entre, né, as políticas públicas, a gestão pública, as iniciativas dos grupos, dos artistas e as interfaces de tudo isso, né? Isso acho que é mais ou menos, comentei a pergunta, né? Tá. Eu vou começar pelos artistas. Por exemplo, Wagner, toda essa minha trajetória que eu comentei antes, o que eu percebi, passando pelo ballet, pelo moderno, que só dançava quem tinha grana. Quem não tinha grana não tinha esse espaço da dança, não era artista, tá? Tipo assim, quem fazia cultura popular vivia na periferia, essa cultura periférica não era vista como arte. O que era vista como arte era aquela categoria que pagava mensalidade, comprava sapatilha, e etc, etc, etc. Então, o que eu fiz quando eu monto a companhia de dança afro da Neomar? Um dos objetivos, uma das justificativas que me fez construir uma companhia de dança negra. Primeiro, dar espaço para as pessoas que nunca tiveram grana para dançar. A dança, o acesso à dança todo mundo tem que ter esse acesso, não somente quem tem grana, tá? Abrir uma companhia, as pessoas na companhia não pagam mensalidade, eu falo o elenco, né? O corpo de baile não paga mensalidade, tem preparo físico, tem preparação de elenco, não pagam figurino, não pagam viagem e recebem. Então, eu acho que começa, o que eu quero dizer com isso? Começa muito pela valorização do artista como próprio artista, a proposta que tu quer. Eu não quero uma escola para o final de ano fazer um espetáculo de final de ano, encher o teatro de mãe, vó, tio. Não quero isso. Eu não quero que meus alunos paguem para mim. Me paguem dinheiro para roupa, me paguem dinheiro para mensalidade, que eles recebam lá 20 ingressos. Vocês têm que vender os 20 ingressos. Não vender os 20 ingressos... Pô, cara, então eu acredito que essa iniciativa que eu tive e que está servindo de exemplo para muitas escolas de Pelotas, nunca teve isso. E 20 anos atrás eu fiz isso. Eu não vou montar uma companhia, e a minha companhia, incrível, até hoje, e é isso que eu fico muito feliz, os bailarinos recebem para trabalhar. Não tem passagem para ensaiar por ônibus, a companhia dá o dinheiro do ônibus. Não tem, não sei, eu levo as pessoas em casa. Eu acho que começa por nós mesmos ter essa visão, ok? De profissionalizar esses bailarinos. O segundo passo é dizer para eles, se você quer viver da arte, vá se sindicalizar, vai se profissionalizar. Tem que se profissionalizar. Você não pode querer entrar no mercado sem ser profissional. É impossível. Né? Até pode entrar, porque no Rio Grande do Sul acontece... O que acontece, Wagner? Eu que já viajei em vários estados do país, Rio, São Paulo, se você não tem DRT, você não dança em teatro nenhum, velho. Não deixa tu pisar no palco. No Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Sul, qualquer teatro a gente dança. Incrível. Então, eu acho que passa por esse caminho da primeira identificação do dono, da identificação do dono da companhia, ter aquilo como uma empresa e profissionalizar o seu elenco. Primeira coisa. Agora, mas já me perdi na pergunta. Fala de novo, qual era a pergunta? A pergunta você já respondeu. Quem está ouvindo assim te viu responder, porque a gente falava da economia da cultura, né? Tá. Os desafios do campo, e você trouxe assim, um exemplo prático, né? Olha, eu faço um trabalho assim, o artista está em primeiro lugar, o artista aqui não veio aqui para servir a companhia, mas ele veio aqui para se profissionalizar, há um acolhimento, né? Há um empoderamento do artista
que vai se sentir cada vez mais de uma dignidade maior, do encanto pelo que faz, sabendo, poxa, né, eu posso fazer, eu posso ir, eu posso transitar, eu posso voltar, eu vou me alimentar, não estou fazendo algo que estou tirando de outra ação minha. Não, mas pelo contrário, a minha ação está contribuindo, está preenchendo esse todo, Exatamente. está produzindo, né? Então, a Exatamente. economia fala disso. E falando em economia, fora esse início que para mim é tudo, porque você pode analisar, Wagner, qualquer evento, os caras pagam o palco, pagam o linóleo, pagam o som, pagam a luz, mas não pagam o bailarino, não pagam o artista. Ah, quando chega na hora da grana do artista, nós temos uma ajuda de custo. Não, velho, não é assim que funciona. Porque eu, como artista, e eu que tenho uma companhia que tem 12 bailarinos, nós temos famílias para sustentar. Entendeu? E essa é a nossa profissão. Por isso que eu brigo muito com os artistas, que eles têm que se profissionalizar, para nós conseguir ter, para as pessoas terem essa noção que isso é uma profissão, não é um hobby. Por exemplo, eu não trabalho num banco, ou sou professor de uma escola e vou dançar para brincar. Não, é minha profissão, Wagner. Então, acho que as pessoas, e aí quando eu falo as pessoas, eu falo já no público, no privado, que me parece que ainda não entenderam que fazer arte não é vou fazer porque eu gosto para agradar o fulano ou ciclano. Não, eu faço arte porque é a minha profissão. E essa minha profissão, ela tem um giro, um alcance enorme economicamente, em termos de pessoas que vivem disso, em termos de, por exemplo, a música que eu uso, eu tenho que pagar o compositor da música, né? O técnico que bota a luz para a minha companhia, eu tenho que pagar esse técnico, sabe? A cadeia produtiva, Wagner, ela é gigante dentro da arte, da cultura. Então, as pessoas têm que parar de pensar que é entretenimento. É entretenimento para quem está assistindo, Wagner, mas para quem está executando, é uma profissão, é um trabalho. Isso. Sabe que você usa esse termo cadeia produtiva, né? A cadeia, né? Produtiva, no sentido de toda uma máquina que funciona, né? Mas sabe o que me destaca nessa terceira pergunta, nesse terceiro bloco de recortes que nós estamos fazendo? É que você cita um termo tão magnífico no campo da dança, que é o termo, você diz, o corpo de baile, né? Ao referir o elenco, né? O corpo de baile, né? Guimarães Rosa tem um livro chamado Corpo de Baile. É tão Eu conheço, isso, é lindo, é fantástico. É fantástico. Então, assim, amarrando agora assim, para a quarta questão que nós tínhamos previsto, você também já deu uma linha disso, mas se você puder retomar com algum outro elemento, vale a pena, que é como você entende o acesso à cultura numa perspectiva de democratizar esse acesso. Eu acho que ali o eixo você já trouxe, né? O que você... Então, a pergunta, né, é isso, né? O acesso e como democratizar o acesso. A forma, Wagner, de democratizar o acesso à cultura é levando isso para os bancos das escolas públicas e escolas particulares. Ensino médio fundamental. Não existe outro caminho. E mais, né? E mais, levar esse diálogo para as faculdades de dança, para a faculdade de teatro, para a faculdade de música, porque tudo começa, Wagner, nessa base. A base do indivíduo, vamos lá, ver se eu consigo tentar me explicar. A base do indivíduo é o estudo, é a escola. Essa é a base. Então, assim, se você juntar educação, cultura, cara, vai ser muito mais fácil, primeiro, dos alunos gostarem de estar dentro de uma sala de aula, que até os dias de hoje, esse ambiente escolar é um ambiente antidemocrático, é uma pessoa em pé, todo mundo sentado e ninguém fala, só uma pessoa fala, uma coisa ridícula, onde você não tem a liberdade de se expressar, você não tem a liberdade de trazer a sua experiência do seu território, seja ele do centro, seja ele da vila, mas você não tem, você é proibido de se expressar, tá? Então, eu acho que o começo desse acesso começa por aí. E segundo passo é você ter um governo público, também privado. Eu acho que o privado e o público têm que andar sempre junto. Acho que isso é uma burrice no Brasil, quando o privado não se junta com o público, porque vivemos todos numa mesma cadeia produtiva, todas as áreas se comunicam. Você é professor de letras, né? De letras. Então,
E quantos textos eu não vou ter que ler para fazer uma performance em dança? E quantas performances de dança você não vai ter que assistir para poder escrever um texto? Sabe? Tá entendendo o que eu estou te dizendo, velho? As coisas estão interligadas. Então, eu acho assim, que o acesso começa nos bancos escolares, mas passa também por uma valorização quando os governos públicos entenderem que a cultura é tão fundamental como a saúde, como a educação, e fazer esses 3 pilares se comunicarem. Isso tem que se comunicar. Quando nós tivermos isso nos bancos educacionais no Brasil, o acesso já vai estar feito, velho. Não vai ser preciso ter que convencer um edital, porque se existe essa comunicação antes, obviamente eles vão abrir editais para a cultura. Associações de moradores de bairro, as escolas de samba, o Centro de Matriz Africana Religioso, Secretaria Municipal de Cultura. Eu acho que todas as instituições, de uma certa forma ou não, elas procuram fazer esse acesso. Mas esse acesso, não posso te explicar para não ficar redundante, mas esse acesso que essas instituições dão, se eles fossem incluso na educação, seria muito mais fácil para compreender, porque as pessoas acham que esse trabalho que associações fazem é um trabalho de entretenimento, somente de entretenimento. Não é, não é. Não é, ter acesso à cultura vai além do entretenimento. Ter acesso à cultura é como se fosse uma dignidade do ser humano, como você ter saneamento básico, velho. Tá entendendo? E as pessoas não conseguem entender que a cultura ela traz a prevenção, ela é prevenção de várias doenças, cara. Se nós tivéssemos esse link cultura com saúde, não teria pessoas doentes da cabeça, sabe? Não teria pessoas com câncer. Cara, é muito doido. Muito bom. Te liga o que eu estou te dizendo agora. Isso é muito doido, cara, sabe? Então, isso que eu falo. Eu acho muito legal o trabalho das escolas de samba, da associação. Eu me construí como artista dançando funk nas festinhas de garagem. Era massa. Mas, cara, lá o que meus pais diziam? Não, tem que ser doutor, tem que ser advogado, a dança não vai te levar a lugar nenhum. Tá entendendo? Porque não tinha esse link na escola. Por isso que eu falo, quando a gente faz esse link, a gente ultrapassa essa coisa de oportunidade. Não, a gente dá oportunidade e a gente chancela a pessoa para dizer assim, não, eu quero viver da arte. Arte é uma profissão. Não, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que é fundamental esse trabalho que vocês estão fazendo. Guriz, isso que nós estamos fazendo aqui, para esse projeto, é dar acesso à cultura, porque nós estamos gravando um bate-papo e isso vai ser transportado para o mundo, nos meios virtuais, né? Isso está sendo um grande golaço assim, dessa nova forma de trabalhar, porque o virtual, o presencial, eu fazia um espetáculo com 1.000 pessoas dentro do teatro. O virtual eu faço para 10 mil e não tem um número máximo. O fazer arte, esse dia eu comentava isso com uma menina, o fazer arte, eu sei que nesses meus 40 anos de profissão, 43, eu aprendi muito. Mas eu não posso ficar com esse saber para mim, eu tenho que passar ele. Eu tenho que passar adiante. O saber foi feito para passar. Se o saber fosse feito para ficar com a gente botava num copinho de vidro e fechava com a tampa.